A graça de expandir o reino de Deus. Vocês estão prontos para receber mais uma revelação poderosa da palavra de Deus? Quem diz amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá então. Durante essa semana eu perguntei ao Espírito Santo: que queres que eu medite? Que queres ministrar ao meu coração para que eu reflita, medite, estude, pesquise e possa ministrar à sua igreja? Então ele me lembrou acerca dos 5 pilares da nova aliança, que são graça, justiça, fé, identidade e reino. Repita comigo: graça, justiça, fé, identidade e reino. Ouça bem, é pela graça, o favor imerecido que recebemos do Pai, que podemos tomar posse da salvação que Ele nos ofereceu, nos proveu na obra consumada de Jesus na cruz. É por sua justiça, a qual foi exercida em Jesus, no seu sacrifício, tornando o pecado e punindo-o em nosso lugar na cruz, que Ele possibilitou a nossa plena redenção, nos fazendo a sua justiça e justos para sempre. E é por meio da fé em Jesus que Deus nos concede as suas bênçãos. É por meio da fé que Ele nos concede as suas virtudes e benefícios. E uma vez tomados por sua graça, cobertos por sua justiça, e no exercício da fé, na obra consumada de Jesus, que nós tomamos consciência da nossa nova identidade, ou seja, que nos tornamos uma nova criação, ou raça redimida, verdadeiros filhos de Deus, como Jesus. Quem diz amém? E por fim, e por último, vem o reino. O último pilar é o reino. E depois de me trazer isso à mente, o Espírito Santo me disse: você ainda não falou sobre esse 5º pilar, que é o reino. E é sobre ele que você vai ministrar. E eu disse: amém, Senhor, eis-me aqui, me dá a tua direção. E ele de fato me deu a direção. Quantos querem receber essa palavra do reino? Digam amém. Primeiro tópico: o reino sempre esteve na mente de Deus. Diga em voz alta: o reino sempre esteve na mente de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 4 e versículo 7, nós lemos assim: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que podes, adquire o entendimento. O que é entender? Veja bem, você pode ter muitos conhecimentos acerca de algo, mas não entendê-lo. Aqui entra a necessidade da sabedoria divina, pois é a sabedoria que nos dá a luz, tanto para entender quanto para aplicar o que entendemos. Sem a sabedoria, não aplicamos o que entendemos. Veja bem, observe que entender com sabedoria divina é algo muito importante. Quando você nada entende acerca de um assunto na Bíblia, você navega na ignorância. E ignorância é o oposto de entendimento. Deus disse lá no livro de Amós que o seu povo, Deus disse: o meu povo, Ele fala assim: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento, o entendimento. E entendimento nesse contexto é sabedoria. A igreja vem sofrendo por conta da ignorância ou dos maus entendidos. Infelizmente, muitos maus entendidos têm se tornado em verdades para a igreja. E isso é algo sutil. O inimigo atua nessa questão, porque quando você adota um mal entendido como uma verdade, você fica laborando em erro, você fica crendo errado, e com crenças erradas você não vai viver corretamente. Então,
para ter um entendimento revelado sobre cada pilar da nova aliança, precisamos do espírito de revelação e de sabedoria. Quem pode dizer amém? Só assim vamos captar cada verdade e sermos transformados por ela. A pergunta que não quer calar é: estamos entendendo a mente de Deus? Qual era, desde a eternidade, o plano original de Deus? Qual era a ideia principal na mente de Deus? Qual a maior paixão dele? O seu supremo propósito para as nossas vidas? Precisamos perguntar isso, precisamos destacar isso, precisamos entender isso, precisamos saber o que está na mente de Deus. Porque, afinal, por que Ele nos criou? Para que Ele nos criou? Por que Ele nos colocou neste planeta? Veja bem, ouça com atenção, tudo o que existe, cada coisa criada, foi antes uma ideia na mente de Deus. Sim, levante as mãos, ou levante a mão direita, pode levantar a mão direita e diga: Pai, eu estou aberto para receber os teus ensinamentos. Ensina-me os teus pensamentos, tuas ideias e propósitos. Eu quero ser ministrado acerca deles. Quem diz amém? Veja bem, se quer saber o que Deus pensa, você tem que estudar a pessoa de Jesus. Você tem que aprender com Jesus, ouvir Jesus. Porque Colossenses capítulo 2, 1 e 3, Colossenses 2, 2 e 3, melhor dizendo, Colossenses 2, 2 e 3. A palavra diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem o mistério, compreenderem plenamente o mistério de Deus. O mistério de Deus é Cristo, em quem, ou seja, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos ou ocultos. Ou seja, em Jesus estão os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quem diz amém, aleluia? Então, para entender, para compreender o que Deus pensa, temos que estudar Jesus, temos que aprender com Jesus e ouvir sobre Jesus. Jesus falava sobre os pensamentos principais de Deus. Ouça bem, qual a ideia de Deus que foi muito falada, foi muito ensinada por Jesus? Ela foi muitas vezes repetida. Vamos ver Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, olha só, daí por diante, ou seja, de maneira continuada, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. Ouça bem, quando ele fala está próximo, ele está dizendo, está aqui, chegou. Não é que viria daqui a pouco, não é que viria depois, está próximo, ou seja, chegou. No original está dizendo, o reino dos céus é chegado, está aqui, porque eu estou aqui. Ouça, então, essa é a ideia principal de Deus. Veja bem, Jesus, após o seu batismo no Rio Jordão, por João Batista, após ele receber a unção do Pai, a confirmação pela voz do Pai, de que ele era o Filho amado, o Filho querido do Pai, e recebendo ali o selo do Espírito Santo para ministrar da parte do Pai aos homens, sendo depois daquilo levado ao deserto para ser tentado, e ali ele foi forte e sobressaiu sobre Satanás. A primeira mensagem pública proferida pelo Senhor Jesus foi: arrependam-se, arrependei-vos. E eu já expliquei o que é arrependimento no Novo Testamento, o que Jesus quis falar com essa palavra arrependei-vos. A palavra arrepender, no original, no koiné, no grego, que Jesus pronunciou aqui, ele falou aqui em hebraico, mas o
os evangelhos foram escritos no koiné, no grego, e a palavra aqui que ele usou em hebraico é techuvá, no caso aqui é metanoia. Metanoia no grego significa mudar a mente, mudar os pensamentos. Então, Jesus estava dizendo para os judeus: mudem a maneira de vocês pensar, mudem a ideia de vocês, parem de pensar como vocês estão pensando, arrependam, ou seja, mudem a mentalidade, porque o reino de Deus é chegado. Os judeus estavam esperando um reino militar, um reino poderoso, cheio de pompa, de glória, né, conquistado à força, mas Jesus estava ali como um humilde enviado de Deus, né, um cordeiro enviado do céu para implementar o reino em Israel. Mas Israel não entendia o que ele falava, mas ele disse: vocês têm que mudar a mente, arrependam-se, mudem seus pensamentos, abandonem suas crenças erradas. É essa maneira errada que vocês foram ensinados a pensar. Mudem esses conceitos, mudem, pois o reino de Deus não virá, o reino de Deus acaba de chegar, o reino é chegado. Então, ele pregou o reino de Deus, e a palavra diz: dali por diante ele continuou pregando o reino de Deus. O reino sempre esteve na mente de Deus. Mateus 25, 34. Olha o que Jesus falou, Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado. O reino estava preparado. Desde quando? Desde a fundação do mundo. Então, quando o mundo foi fundado, o reino já estava preparado, na verdade, né? E então o reino sempre esteve na mente de Deus. Veja bem, observe o que eu estou falando nessa noite. O reino sempre esteve na mente de Deus. O reino sempre esteve na mente de Deus. Começou lá no Jardim do Éden, Deus dando a Adão autoridade, domínio sobre a terra, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? E depois Deus continuou insistindo, né, com a ideia do reino. Mas vamos seguir agora. Quando Adão caiu em pecado, ele não perdeu o céu, mas o reino na terra. Escuta bem isso. Quando Adão pecou, ele não perdeu o céu, mas o reino na terra. Por que Adão não perdeu o céu? Veja bem, observe. Em nenhum momento Deus disse para ele: estou lhe dando o céu. Não, Deus lhe disse: eu estou lhe dando a terra. O que isso nos revela? Salmos 115, versículo 16. Salmos 115, 16. A palavra de Deus é categórica, ela afirma: os céus são os céus de quem? A quem pertencem os céus? O Senhor. Mas a terra deu a ele a quem? Aos filhos dos homens. Então a terra sim foi dada a Adão e seus filhos. Os céus sempre foram territórios exclusivos de Deus. Veja bem, você nunca perde aquilo que nunca teve. Você nunca vai perder o que nunca teve. A ideia de viver para sempre no céu é uma ideia infundada. Sim, quem foi que inventou isso? A religião. A religião nos passou. Ela diz assim: preparem-se para viver no céu. Mas, estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, do início ao fim, você constata que a ideia, o propósito de Deus é nos preparar para reinar e viver na terra. Sim, vou lhe revelar, a grande astúcia do diabo é o seguinte: ele faz de tudo no sentido de nos impedir de reinar neste mundo. Por isso, por meio da religião, ele nos diz assim: abandonem o mundo, abandonem essa terra de vez, pois tudo está perdido, todos estão perdidos, o mundo está em trevas. E o que a igreja tem feito nos últimos 30 anos, ou nos últimos 100 anos? O que a igreja tem feito? A igreja tem abandonado a terra, tem deixado tudo nas mãos do diabo.
a educação, a cultura, as artes, a política, as comunicações e tudo mais tem deixado nas mãos do diabo. Porque o Satanás convenceu a igreja, através da religião, que tem que deixar tudo, porque tudo está perdido, então deixa nas mãos do inimigo. Deixa tudo lá nas mãos do inimigo. E ele está usando tudo contra nós, até a política. Até a política, que muita gente diz, não, deixa para lá, isso não combina com a igreja. E o diabo gosta, porque está lá usando os filhos dele no poder em Brasília. Então, escuta bem, meu querido irmão e minha querida irmã. O que é que Deus nos fala? A igreja deve continuar o ministério de Jesus neste mundo. Quem diz amém? Aleluia. A igreja deve continuar o ministério de Jesus neste mundo. A igreja deve continuar pregando o que Jesus pregou e fazendo o que Jesus fez, expandindo o reino do Senhor, expandindo o reino de Deus em cada família, em cada casa, em cada bairro, em cada cidade, em cada estado e em cada nação. Sim, esse é o papel da igreja. Na transição final da antiga aliança para a nova aliança, nós vemos João Batista, o último profeta, o profeta da lei, o último profeta da lei, ele comunicou o reino. João falou do reino de Deus que estava chegando ali. João recebeu a revelação de que estava ali encerrando a antiga aliança, mas ele não entendia bem o que estava acontecendo. Sabia que estava acontecendo, mas não entendia tudo. Mas quando Jesus apareceu ali, e Deus falou para ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele começou a ter um entendimento mais profundo. Então, João falou do reino, mas não entendia. Quando Jesus apareceu, o reino apareceu. E quando Jesus manifestou publicamente, o reino de Deus manifestou-se publicamente. Portanto, o reino de Deus chega onde Jesus chega. Levante a mão direita e fala, o reino de Deus chega onde Jesus chega. Mateus 3:1, Mateus 3:1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, pode colocar o outro, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então João estava dizendo, olha, o reino está chegando aí. Jesus chegou e Jesus disse, olha, o reino acaba de chegar. Então, onde Jesus chega, o reino de Deus chega. Se os judeus tivessem crido em Jesus como o rei Messias deles, enviado do Pai para eles, o reino de Deus teria sido implantado em Israel, para dali se expandir para o mundo todo. Se os judeus tivessem crido em Jesus, o recebido como rei Messias, o reino de Deus teria sido implementado na nação de Israel e a partir dali para as outras nações, porque este era o propósito de Deus e continua sendo. Mas o que aconteceu? Os judeus rejeitaram o Senhor, os judeus rejeitaram Jesus. Terceiro, o reino de Deus é implantado nesse tempo da nova aliança, no espírito de cada crente em Jesus. Vou repetir, o reino de Deus é implantado neste tempo da nova aliança, no espírito de cada um que crê em Jesus. Quem diz amém? Quem crê em Jesus, diga amém, aleluia. Olhe para a pessoa do seu lado, olhe para a pessoa do seu lado, fala, meu irmão, minha irmã, se Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, e Ele já entrou no seu coração, no seu espírito, o reino de Deus está presente dentro de você. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, o reino de Deus é chegado. Lucas capítulo 17, 20 e 21, Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino, olha só, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Os fariseus chegaram e disseram, Jesus, o Senhor é entendido de tudo, está pregando o reino, então, quando é que virá o reino? Quando virá o reino? Jesus respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Não vem o reino de Deus como vocês estão esperando. Vocês estão esperando o reino com visível aparência. Vocês estão esperando o reino com todo o poder bélico, com toda a força econômica,
toda força brutal, com tudo para dominar os adversários ao redor. Mas, ouça bem, o reino de Deus não virá com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em vós. O reino de Deus está dentro de cada crente. Escuta, isso é muito importante. Pegue, portanto, a ideia de Deus. Ele nos deu graça para realmente comunicar, né, sobre o reino, para poder, primeiro, ter o conhecimento, depois ter o entendimento, a sabedoria para poder levar isso adiante, né, e para podermos ministrar a cada pecador lá fora, para que se converta a Jesus, e assim o reino seja expandido mundo afora. Essa é a maior ideia. Quem diz amém, aleluia? O número de ateus lá fora no mundo, atenção, o diabo fala assim, o mundo lá fora é totalmente ateu. Isso é mentira. Isso é mentira. O diabo fala assim, os cientistas, a maior parte deles é ateia, não crê em Deus. É outra mentira. Eu estava lendo um artigo que mais de 60% dos cientistas do mundo, eles são teístas. O que significa isso? Que significa que eles creem em Deus. Os cientistas creem em Deus. Ao estudar, né, a origem do universo, até mesmo o Big Bang, né, muitos falam, isso não poderia ser uma explosão de qualquer jeito, assim, do nada, aleatório. Tem que ter uma mente, só pode ter tido uma causa por trás de todas essas causas. Então, uma causa principal. Então, eles veem que tem desígnio, tem inteligência em tudo. Então, eles falam, não, isso não veio da matéria morta, isso não veio do nada. Tem que ter um Criador, existe um Criador. Então, eles creem em Deus. Então, a verdade é que a maioria das pessoas lá fora é religiosa. O mundo é religioso. Você pode observar que ateus são poucos, né? A maioria das pessoas, elas estão crendo em um Deus. É certo que a maioria não crê no Deus da Bíblia, não crê no Deus que é o nosso Pai, que é o Criador verdadeiro, né? Não crê nele, crê num Deus criado pela mente do homem ou pelo próprio Satanás, né? Mas a maioria lá fora busca na religião o preenchimento do seu vazio interior. Mas a religião nunca preenche o vazio do homem. A religião não conecta o homem com aquilo que o satisfaz plenamente. Na verdade, a religião deixa o homem ocupado consigo mesmo, tentando fazer todo esforço para ser piedoso, para ser bonzinho, para ser justo, né, por suas próprias forças. E isso não funciona. Isso não funciona. A Bíblia fala, ninguém é justificado pela lei, ninguém é justificado por obras, mas a religião prega obras, né? E as pessoas estão tentando fazer alguma coisa, e assim elas ficam ocupadas consigo mesmas, e isso é muito frustrante. Enquanto o homem está ocupado consigo mesmo, ele só vive de frustração, só vive frustrado. Fica frustrado com tudo, porque ele não se preenche, não consegue satisfazer-se, não consegue convencer a si mesmo que ele é justo, e ele tenta buscar uma forma de ser justo, mas não consegue, né? E assim ele vai vivendo vazio e cada vez mais distante de Deus. Quando Jesus é entronizado no espírito do pecador arrependido, o reino de Deus se estabelece dentro dele. E aí é ocupado com Jesus. Então, quando o reino de Deus chega no coração de um homem pecador, aí ele fica ocupado com Jesus. E ocupado com Jesus, ele tem paz, ele tem alegria, ele tem ânimo, ele tem motivações, ele passa a ficar preenchido de algo que satisfaz. Quem diz amém, aleluia, glória a Deus, amém. Então, quando o pecador arrependido recebe Jesus, então a graça de Deus o alcança e ele passa a desfrutar de vida com alegria, de vida abundante. Veja o que fala Romanos 14, 17. O reino de Deus
o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas é justiça. Que justiça? A justiça da cruz, que justifica o homem, que dá paz ao coração do pecador. E aí fala a seguir: paz, a paz verdadeira e alegria no Espírito Santo. Então, olha o reino de Deus, é esse o reino que Deus quer que chegue no coração de cada um, que chegue no coração dos pecadores. Quem diz amém, aleluia. Então, enquanto a religião pressiona, escuta isso, enquanto a religião pressiona, o reino de Deus em Cristo dentro de nós nos liberta e nos alivia. A religião põe o homem em constante movimento, mas sempre correndo atrás do vento. Por isso é que quanto mais religioso, mais legalista, vazio, você fica de Jesus. Escuta isso. Quanto mais religioso, mais legalista e vazio você fica de Jesus. Você lembra de Nicodemos? A palavra de Deus fala que Nicodemos era um fariseu importante, uma pessoa que tinha muito conhecimento, vastos conhecimentos, da história, da teologia, do Velho Testamento. Era uma pessoa de muita capacidade. Ao ouvir falar de Jesus, Nicodemos percebeu que ele estava vazio. Ele precisava de Deus, precisava do reino de Deus na sua vida. Percebeu que o seu vazio clamava para ele ir ter com Jesus. E ele então se encorajou e foi à noite encontrar com Jesus. E ali então, ele foi até o Senhor e Jesus viu que ele queria entrar no seu reino. Ele queria o reino de Deus na vida dele. Mas Jesus fez uma advertência para ele. Jesus não gastou muito tempo dando voltas em relação ao problema principal de Nicodemos, ao vazio dele. Ele foi direto ao assunto, João capítulo 3, versículo 3. João 3, 3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode o quê, irmãos? Não pode o quê? Ver o quê? O reino de Deus. Você só vê o reino de Deus depois que você nasce de novo, depois que você se converte a Cristo, depois que você diz: sim, Senhor, eu entendo que não posso me justificar, não posso me tornar santo por mim mesmo, não posso fazer obras perfeitas, não consigo andar reto. Então eu entendo que a provisão de Deus para mim, em Ti, a provisão da cruz é a resposta. Então eu me curvo e digo: sim, Senhor, entra na minha vida, entra na minha vida. Se Jesus Cristo entra, então o reino de Deus chega. Então Jesus disse: se você quer o reino, tem que nascer de novo. Se você quer o reino, tem que nascer de novo. É interessante observar que Jesus nunca teve problemas com os pecadores. Jesus nunca fugiu dos pecadores, Alguém pode até ficar escandalizado que eu vou no boteco, que eu sento lá com os amigos no boteco. Eu lembro a primeira vez que eu entrei no boteco, eu tinha convertido há 10 dias, e alguém me viu sentado no boteco, e eu tomava refrigerante sentado com o pessoal tomando cerveja, sem nenhum preconceito. E alguém me viu e disse: olha, o Antônio desviou, está no boteco tomando cerveja, E eu nunca me importei com isso, eu sou tranquilo, porque Jesus Cristo não tinha problema com pecadores, Jesus Cristo nunca fugiu de ninguém. Jesus entrava em todas as tavernas e todos os botecos, botequins que havia naquela época. Ele entrava, sentava, tomava um bom vinho, às vezes, alguém pode até escandalizar disso, mas tomava um bom vinho, sem embebedar, é lógico, e a presença dele ali levava luz, levava graça, levava vida, e o reino de Deus chegava através dele. Aleluia, 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 glória a Deus. O evangelho da nova aliança, da graça, é para aqueles que são humildes de espírito. Ouça bem, o reino de Deus não alcança religiosos. Jesus era considerado amigo de pecadores, porque ele estava em busca de pecadores. A igreja precisa aprender com Jesus. Eu falei aqui no início, se você quer pegar a ideia de Deus, você precisa aprender com Jesus. Quem diz amém, aleluia? A igreja precisa ir atrás do mundo,
é lógico, não é para se curvar ao pecado, as coisas erradas do mundo, as bebedices, glutonarias, luxúrias, não, mas é para ir ao mundo, como Jesus ia ao mundo, abraçar as pessoas, dar dignidade, dar carinho, ser afetuosa, amiga das pessoas, e estender a mão para as pessoas, ministrar a palavra da graça às pessoas, mostrar para as pessoas lá fora que elas estão salvas, que elas estão redimidas, que elas estão até reconciliadas com Deus, e elas não sabem disso, e por isso estão debaixo da mentira, seguindo o diabo, seguindo as coisas erradas, porque elas estão, quem sabe, debaixo de condenação, estão se autocondenando também, porque não acreditam que Deus possa lhes dar oportunidade, mas Deus não apenas dá oportunidade, como Deus já estendeu a mão para elas e já salvou na cruz do Calvário. E Deus quer que elas saibam disso, sejam livres, e o reino de Deus chegue no espírito delas, e elas possam também entrar no reino, e assim fazer parte desse grande grupo, dessa grande comunidade de redimidos, para também expandir o reino mais e mais, porque a vontade de Deus é que o reino dele alcance todas as pessoas neste mundo. Aleluia. Então, Mateus capítulo 5, 3 e 5, Mateus 5, 3 e 5, Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o quê? O reino de Deus. Humildes de espírito. Não estou falando aqui de gente medíocre, gente que não se enxerga, gente que tem pouco entendimento das coisas. Estou falando de gente humilde, gente que entende que não pode se salvar, que não pode seguir com suas crenças e ser aprovada perante o céu, serem aprovadas perante Deus. Pessoas que reconhecem que não podem se justificar diante de Deus, não podem ser santas com as forças próprias. Essas pessoas são humildes para Deus. Cada pecador que diz: sim, Senhor, eu reconheço que eu não posso erguer nada, nenhuma palha aqui para me justificar, me tornar justo, eu não posso fazer nada, eu não posso, não há obra, não há nada que eu possa fazer, Senhor, não há nada, nenhuma autodisciplina, nada que eu possa fazer. Eu preciso da Tua graça, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua providência, da obra da cruz, eu preciso da obra da cruz, eu preciso de Jesus. Então, quando o pecador reconhece, o reino de Deus é dado a ele. Então, versículo 5, Mateus 5, 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Lembra que eu falei que Deus deu a terra para Adão, para reinar? Então, quem é manso diante de Deus, terá a terra para poder reinar, e o reino está na terra. Quem diz amém? O reino de Deus está na terra, através da igreja, através de nós. Então, a religião proclama: preparem-se para reinar no céu. Preparem-se para reinar no céu. Tem muito crente que está se preparando para reinar no céu, mas a ideia de Deus para nós é que devemos reinar na terra. A ideia de Deus para quem está debaixo da graça da nova aliança é: recebam mais e mais da minha graça e o presente da minha justiça, e assim expandam o meu reino, encham o Brasil e as nações da vida de Jesus, da sua graça, da sua redenção plena pela obra da cruz. Romanos capítulo 5, 17 e 21. Romanos capítulo 5, 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom, o presente da justiça, reinarão em vida. Olha o propósito de Deus, de fazer a igreja reinar. Então, a igreja, se está debaixo da graça, se está recebendo a abundância de graça e o dom da justiça, ela reinará. Quem recebe, reinará em vida por meio de um só, a saber, o Senhor Jesus Cristo. 5:21, a fim de que, como o pecado reinou para a morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Cristo Jesus, nosso Senhor.
Deus nos deu o evangelho da nova aliança da graça, com 5 pilares. E hoje Ele quer que eu e você tenhamos todo o entendimento, que sejamos expansores, instrumentos para a difusão do seu reino neste mundo. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: meu amado irmão, Deus tem dado a mim e a você essa graça de conhecer o evangelho da nova aliança, com 5 pilares, e hoje Ele quer que eu e você tenhamos todo entendimento, que somos expansores, instrumentos para difundir, espalhar o reino de Deus neste mundo. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quarto, somos reis e embaixadores do reino de Deus neste mundo. Somos reis e embaixadores. Somos reis e embaixadores do reino de Deus neste mundo. Sim, Deus queria que Adão fosse embaixador e rei sobre a terra. Deus queria que Adão fosse seu embaixador e rei sobre a terra. Mas Adão pecou, falhou. Depois, mais à frente, Deus começa tudo de novo com Noé, após o dilúvio. Deus queria que Noé reinasse sobre a terra e que fosse então seu embaixador na terra. E Noé então já começou mal ali, né? Se embriagou e se corrompeu. E depois depois que seus 3 filhos passaram a ter filhos, uma geração se corrompeu e foi misturando, e foi gerando promiscuidade e tanta coisa negativa. O mundo foi expandido novamente, né? Porque havia sido destruído no dilúvio, mas depois, por meio de Cam, filho de Noé, e seus descendentes, aí o mundo foi novamente restaurado, restabelecido, se opondo ao reino de Deus, e tudo foi se corrompendo. Mais à frente, em Gênesis capítulo 12, Deus levanta Abraão, dando-lhe a promessa de estabelecer através dele uma nação. E Deus deixou claro que através de Abraão e dos seus descendentes e da nação que viria através dele, viria o Salvador do mundo, e através dele o reino de Deus poderia se expandir a todas as nações, abençoando todas as famílias da terra. Mas aí Abraão seguiu o plano de Deus, estabeleceu-se na terra que Deus prometeu, e ali então teve o filho da promessa, Isaque, e Isaque teve Jacó, e Jacó teve seus 12 filhos, e aí se estabeleceu a nação de Israel. Mas Israel não entendeu que era para ser um instrumento de expansão do reino, estabeleceu um reino, mas logo se afastou de Deus. Estabeleceu um reino, colocou um rei, Saul, né? O primeiro rei foi Saul, e Saul se corrompeu, e Israel ficou ali, não mais sendo uma teocracia, ou seja, não era mais Deus o rei, mas era Saul, e Israel foi se corrompendo, e enfim, nós conhecemos a história. Mais à frente Israel foi desterrado, os judeus foram dispersos num cativeiro, e então o que aconteceu? Tudo ficou esfacelado. Mas aí veio João Batista anunciando: o reino está próximo. E aí Jesus Cristo apareceu, e aí ele disse: o reino de Deus chegou. E depois que Jesus Cristo chamou aqueles 12 discípulos, preparou eles, e depois que ele morreu, foi ao inferno, subiu, ressuscitou, apareceu ali redivivo, falando com seus discípulos. Ele disse: estou subindo para meu Pai. E então ele disse: eu vos dou toda a autoridade, eu vos dou o poder, o domínio que Adão tinha, eu dou a vocês agora, para que vocês vão por todo o mundo, preguem o evangelho da graça a toda criatura, e assim o reino de Deus seja totalmente restaurado e a terra se encha da sua glória. Então, aí lá em Atos capítulo 2, a igreja foi iniciada com a descida do Espírito Santo, enchendo a igreja de poder, renovando, dando graça, dando unção, dando toda virtude, para que a igreja fosse pelo mundo. E a igreja então, começando ali, em Jerusalém, foi pregando a cada vida, a cada pecador, e indo de casa em casa, expandindo ali. Foram a Samaria, foram a Judéia, até os confins da terra, e através do ministério do apóstolo Paulo, o evangelho chegou até Roma, até o Ocidente, e foi passando de geração em geração, e chegou a mim, e chegou a você. Agora, a tocha está na nossa mão. Agora, o Espírito Santo está em nós,
para que o reino de Deus alcance 7 bilhões de pessoas perdidas. Quem diz amém, aleluia. Então, veja só, Deus nos constituiu embaixadores do reino neste mundo. Apocalipse fala que Jesus é o Rei dos Reis. Por que Jesus é o Rei dos Reis? Isso quer dizer que Deus não desistiu da ideia de estender o reino dele, o reino que ele tem no céu, aqui para a terra. Colossenses 1, versículo 13, vamos ler. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. 1 Tessalonicenses 2:12. 1 Tessalonicenses 2:12. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama. Deus vos chama para o seu reino e... Para que Deus te chamou? Pergunta o irmão do seu lado, pergunta a irmã do seu lado. Para que Deus te chamou? Para o seu reino e para a sua glória. Hebreus capítulo 12, 28. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. O reino que você tem dentro de você, o reino em que estamos, é um reino inabalável. A palavra diz: retenhamos a graça. Ou seja, não vamos abandonar a graça. Atenção, igreja. Nós temos um reino inabalável, nós fazemos parte de um reino inabalável, e esse reino é um reino sob a graça, sob o favor de Deus. Portanto, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Agora veja Apocalipse 1, 5 e 6, Apocalipse 1, 5 e 6. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu. Oh, igreja, você está constituída. O Senhor nos constituiu o quê? Nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém, aleluia. No fim de tudo, irmãos, o propósito de Deus vai ficar muito claro para todo mundo. O propósito de Deus vai se materializar de maneira plena, né? No final de tudo, o propósito original de Deus se estabelecerá com a implantação do reino eterno. Sabe o que vem depois do reino milenar? Depois do juízo final, sabe o que vem? Vem o que está em Apocalipse 11, versículo 15. Olha só, o reino dos redimidos com Jesus, o reino de Jesus e seus redimidos sobre toda a terra. Haverá um momento em que todos se curvarão diante do Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, o Rei dos Reis. E Ele é Rei dos Reis, porque Ele é Rei, e cada um de nós é um Rei. Então Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis. Quem é rei, quem é rainha, diga amém, aleluia. Apocalipse 11, versículo 15. Então a última trombeta, a sétima trombeta, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou. Isso está breve para acontecer, isso vai acontecer, e nós vamos ouvir essa grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Ora, o propósito de Deus é o reino, aleluia, glória a Deus. Nos dias da lei, o reino de Deus era tomado por esforço.
Ninguém entrava no reino de Deus no tempo da lei se não se esforçasse para ser reto, ser justo, ser piedoso, ser correto, andar na linha. Tinha que se esforçar muito para ser parte do reino. Mateus 11:12, Mateus 11:12, Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora. Ou seja, naquele momento que essa palavra estava sendo dita pelo Senhor, ele não tinha morrido ainda na cruz. Então não havia se estabelecido a graça, não havia sido estabelecida a nova aliança, né? Jesus não tinha morrido. Então Jesus fala, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mas hoje, olha para a pessoa do seu lado e fala, hoje, o reino de Deus não é tomado por esforço, mas pela fé na obra consumada de Jesus. O reino entra em nós no momento em que nos convertemos a Cristo e se expande à medida em que vamos recebendo mais e mais da graça e do dom da justiça que vem da cruz. Você está entendendo? Eu profetizo. Põe a mão no seu peito. Eu profetizo agora. Não, eu estou profetizando. Eu profetizo. Ouve, eu profetizo. Eu profetizo. Você recebe, amém? Fecha os olhos e recebe. Eu, Antônio Lisboa, profetizo agora que cada um de vocês que é parte dessa igreja chamada Nova Aliança e que está vivendo debaixo da superabundante graça, será um porta-voz, um expansor do reino de Deus, começando onde você mora e indo além fronteiras. Deus disse para Adão, lá no princípio, Adão, eu te dou a terra, exerça domínio sobre tudo que está sobre ela, a terra é tua. Já li aqui o Salmo 115, 16, que fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele ao homem. Claro que Deus quer ser a nossa fonte de poder, Deus quer ser a fonte de autoridade, e Ele quer que o desejemos como o centro, Ele quer que o tornemos o centro e que busquemos o seu comando para tudo, mas Ele nada fará se não cumprirmos o seu decreto de exercer o domínio. Jesus deu à igreja o domínio, Jesus deu à igreja a autoridade, Jesus deu à igreja o poder de estabelecer o reino, e eu vou mais longe, eu digo, Jesus deu a graça para mim e para você expandir o reino de Deus. Nós temos a graça para expandir o reino de Deus. A primeira vez que isso entrou no meu coração, eu estava diante de um feiticeiro, eu estava dentro de um centro de macumba, e então o Senhor, naquele momento, falou comigo, Antônio, eu dei a você o domínio, eu dei a você a autoridade, não temas, não temas. E eu falei, Deus, eu ainda sou novo convertido, eu não tenho muito tempo de fé, mas eu estou aqui diante de um feiticeiro, estou aqui no centro de feitiçaria, estou aqui num lugar perigoso para um novo convertido. Aí o Espírito Santo falou, não, nada é perigoso para você, é perigoso para eles que estão fora do reino. Você está no reino, levante a mão e exerça domínio. Eu levantei minha mão e exerci a autoridade em nome de Jesus, e todo o poder das trevas caiu, e aquele feiticeiro caiu e se prostrou diante do Senhor Jesus Cristo. Não foi diante de mim, foi diante do Senhor. Prova disso é que ele se converteu, batizou nas águas. Hoje ele é pastor na Assembleia de Deus. Meu filho na fé foi para a Assembleia, glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus, não faça acepção de igreja, né? Mas espero que ele conheça a graça. Agora, Jesus veio tomar o domínio de volta. Ele veio tomar o domínio, porque Adão tinha o domínio e passou para o diabo. E então o diabo dominou. Como eu falei aqui, se a igreja abandona tudo nas mãos do diabo, ele vai usar, ele vai fazer o que pode fazer, vai exercer o domínio.
mas o domínio não é para ele. Deus não deu a Lúcifer, Deus não deu ao diabo o poder sobre a terra. Quem entregou o domínio da terra para o diabo foi Adão. Mas a igreja está aqui nesse mundo, e nós somos a nova raça, a raça eleita, a raça exclusiva, de propriedade exclusiva de Deus, a raça que é reino de Deus na terra. Nós estamos aqui como embaixadores do reino de Deus na terra, para tomar domínio, para exercer domínio por onde formos. Quem diz amém, aleluia. Então, Deus quer que você vá por todo o mundo e exerça domínio. Fala para a pessoa do seu lado, Deus quer que você vá por todo o mundo e exerça domínio. Não é como João Batista, que chamava os pecadores de raça de víboras. Você não tem que fazer o que João Batista fazia. Tem muito crente pregando como João Batista, chamando os pecadores de raça de víboras. Mas esse não é o nosso papel. O nosso chamado é para exercer domínio, né, sobre o império das trevas, mas ministrando graça aos pecadores, ministrando o amor de Deus aos pecadores. Não é para exercer domínio sobre os pecadores, é para exercer domínio sobre as trevas, sobre o diabo, e levar o evangelho da salvação para cada perdido. É o que nós temos que fazer, né? Então, tudo que acontece no céu, Deus quer que aconteça na terra. Aleluia. Diga para o seu irmão, você é um rei, rainha, enviado pelo rei maior, para exercer seu domínio, seu reino nessa terra. Não vamos implantar o reino pela força da carne, mas pelo poder do Espírito Santo, não como João Batista, que chamava os pecadores de raça de víboras, mas como Jesus, que amava a todos, se compadecia de todos e espalhava amor a todos. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. E o que é que precisamos para encerrar e tomarmos a ceia? O que é que precisamos para expandir o reino? O que é que precisamos para nos apossar do poder que já nos foi dado, da autoridade que nos foi dada? Irmãos amados, quando eu estava lá no centro de feitiçaria, quando eu estava lá diante do feiticeiro, eu não sabia o poder que eu tinha, eu não sabia, né? Eu era como aquele boi selvagem, aquele marrucão preso por uma corda podre no pé de uma cadeira. Um dia alguém foi na pecuária de Goiânia, viu lá um boi de 700 quilos, amarrado no pé de uma cadeira com uma cordinha pequenininha e fraca. E alguém disse, olha, se esse boi soubesse a força que tem, ele não ficaria ali, né? Então escuta bem o que eu estou te falando. Você não sabe a força que tem. Você ainda não teve entendimento do poder que está sobre você. Você não teve entendimento, mas o Espírito Santo quer que você ative a fé, porque a única coisa que você precisa é ativar a sua fé.